Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá em Casa. Hoje iremos conhecer os bastidores da empresa Online Contabilidade, uma empresa que vai muito além de somente números. Vamos falar de como eles usam tecnologia de ponta e um atendimento feito sob medida para ajudar empresas a crescerem com segurança. Fique por aqui porque o episódio de hoje está imperdível. Então queríamos agradecer a presença do Jonas e da Cris da Online Contabilidade. E eu queria começar entendendo assim, como é que foi a infância de vocês, como é que vocês chegaram, como é que vocês se conheceram, assim, porque é a primeira vez que a gente está trazendo um casal aqui, né? Geralmente é pai, filho e mãe, mas nunca trouxemos um casal para falar da sua empresa, né? Então como é que foi a infância de vocês? Bom, a minha infância, eu me criei na cidade de Rio Pardo, né? Até os 17 anos, mais ou menos, eu vivi em Rio Pardo com a minha avó, minha mãe. Meus pais são separados. E a infância foi desafiadora, eu diria assim, né? A gente não tinha tanta condição financeira, enfim. E eu sempre tive uma questão de querer muito sair daquela condição. Eu acho que isso é um dos grandes pontos, assim, que me deram força. E o modo como eu busquei isso para minha vida foi através do conhecimento. Então, eu sempre fui muito estudiosa e sempre me preparei muito, sempre quis muito fazer uma faculdade. Depois disso, continuei estudando, estudo até hoje, tenho muito hábito de estudar, amo estudar. Então, o conhecimento, para mim, foi a chave de mudar de vida, assim, né? Em termos de infância, é basicamente isso. E tu, Jonas? Eu quero primeiro agradecer, né, cara, a oportunidade de estar aqui com vocês, aí, de trocar essas ideias. Então, para nós também, sabe, do potencial de vocês aí. Para nós é um orgulho aí estar junto aí e mesmo passando conhecimento e aprendendo, né, isso é legal. Sobre a infância, o que me vem aqui é que foi bem desafiador também. A gente, minha família e tal, é aqui de Santa Cruz do Sul. E daí também a gente morou vários anos no Esmeralda lá, no Jardim Esmeralda, então eu sempre tive uma grande facilidade de ter amigos e tal, e aquelas brincadeiras que a gente fazia naquela época não tem hoje, né? Então eu vejo que eram todas brincadeiras vinculadas à competição. Jogar taco, jogar bolita, clica, e daí a gente começava a jogar aí nas brincas, mas já ia pras verdas, sabe? Então, e isso é bacana, porque fazendo essas brincadeiras do passado, que não existe hoje, a gente já vai também criando algo mais de competitivo, né? E eu lembro muito bem, assim, que eu sempre fui meio metido, né? Pode ser até que sou um pouco hoje, assim, mas metido de uma maneira de curioso. Sim. Então, tudo que era para, digamos, fazer alguma coisa diferente e tal, eu tentava entender e tal, desde a infância, mas era algo também que tinha uma situação que a gente tinha que ajudar muitos pais, né? Principalmente, eu tenho 2 irmãs e meus pais, eles também trabalhavam direto. O pai é da parte da eletricista industrial, da Universal Leaf, e a mãe sempre foi da parte do comércio, de lojas. E daí, nesse tempo que eles estavam trabalhando, eu precisava cuidar das minhas irmãs. Tenho minha irmã mais nova, então eu tinha ali 10, 11 anos, mas já tinha essa responsabilidade de cuidar das irmãs. Então, essa questão também de entender o outro, saber servir, né? E então, essa questão de atividade doméstica, essa questão, desde novo ali, eu já entendi esse contexto, né? E sobre a infância também foi algo que, quando tu tá tu estuda em bairro, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tinha também uma situação que às vezes se colocava em fria, ou o pessoal nos colocava em fria, então tinha aquela situação assim que era desafiado. Como tinha esse perfil um pouco metido, então quem é metido aparece um pouco mais. E daí quando vê, eles te botavam uma roda ali de briga, cara. Do nada. Do nada, tinha que se virar nos 30 ali e tal pra se defender, né? Então às vezes apanhava, aparecia em casa com o olho roxo e levava mais uns tapas do pai, né, cara? Então tinha uma situação desse tipo aí e tal, mas foi bem legal, assim.
a gente vai criando musculatura, a gente vai criando casca, né? E vai criando experiência desde novo. E vocês se conheceram na infância ali ou foi depois de, sei lá, numa faculdade? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu no Oktober, No Oktoberfest. Estamos na época. há 22 anos atrás. Olha aí que No legal. Oktober, eu vim pra cá com a minha prima pra ir no Oktober e ele era colega de trabalho dela. E Olha. aí a gente se conheceu lá. Daí eu menti a minha idade, porque eu era muito jovem. Essas coisas não podem deixar gravado. Né? Mas eu falei que eu tinha um pouco mais de idade, eu tinha só 15, daí eu disse que eu tinha 17, porque daí já tava mais perto dos 18. Claro, né? E aí acabou que dali em diante a gente foi, enfim, foi se conhecendo. Na época da escola. Isso aí. Eu tava na escola, ele não, porque Sim. a gente tem uma diferença de idade, né? Uhum. E ele já tava na faculdade. E É. eu tava no segundo grau. Eu até pouco tempo atrás eu brincava com ela, mas hoje não brinco mais, senão eu apanho, né? É que daí eu falava que aquele dia tava aquele vucu-vucu no Oktober, e daí eu não sei, eu acho que eu troquei a moça, achando que era ela, mas era outra, e tal, deu umas confusão lá e tal. E daí eu falei umas 3 vezes isso, quase apanhei, né? O cara tem que ser muito corajoso de falar isso aqui ao vivo, né, cara? Mas assim, ó, cara, era brincando, mas foi no Oktober mesmo. Então. Depois ninguém sabe porque ele se metia em briga, né? É. Confusão. Tira a xícara de cima da mesa e a caneca. Isso. E nesse tempo tu já fazia faculdade de... Fazer Qual? contabilidade? Sim, eu fiz. Comecei fazendo o 2º grau como técnico de contabilidade. E daí gostei tanto, né? E tinha facilidade com a questão de números que daí acabei decidindo fazendo contabilidade. Uhum. Mas a contabilidade, de fato, foi para uma situação, muitas vezes, de um problema, né? Eu lembro que o pai, quando ele saiu da Universal Leaf, ele trabalhou anos lá, daí ele abriu uma locadora, né? A locadora de filmes e tal. Então, que era o hobby dele. Então, a gente tem que cuidar um pouco, assim, que aprendi desde novo ali a questão de não misturar o hobby com o projeto de alma. Então, o pai tinha aquela situação que começou a não dar certo, né? Uma coisa é tu ter um hobby, uma coisa, outra coisa é ter um negócio. Então, aquela locadora... E tava no auge das locadoras. Sim. Mas era que o perfil dele não era o perfil para administrar uma locadora. E daí foi que ali eu comecei a ajudar ele na questão dos números e tal. E até na época a gente implantou um sistema. Isso eu era ali, tinha também seus 18 anos, 19 anos. E daí eu comecei a ajudar o pai e já comecei a fazer a contabilidade também. Como tinha 2º grau técnico de contabilidade. E eu comecei a gostar disso através de um problema familiar. Comecei a ajudar e daí depois decidi fazer contabilidade por esse motivo, né? De ter facilidade em números, mas também que busquei isso através de um problema que aconteceu em casa, né? Que legal. Sim. E aí, quando eu tava na fase de me formar no ensino médio, Uhum. eu tava ajudando ele no TCC dele, da faculdade. E também Que tive legal. essas ajudas. Nos finais de semana, eu ajudava ele no TCC dele. E aí, eu comecei a gostar do conteúdo, assim, sabe? Eu achei muito interessante aquilo. Eu pensei, mas que legal isso aqui. Ele falava... Eu gosto muito de escrever, então ele falava, contextualizava e eu jogava aquilo pro papel. Tu organizava o negócio. Organizava a informação. E aí eu gostei daquilo, assim, me chamou a atenção. Eu pensei, vou fazer contábeis também. É. Daí fiz contábeis também. E Consegui como é- bolsa, daí depois de uns 2 anos mais ou menos consegui uma bolsa, porque não tinha condição, né? Daí eu comecei a fazer a faculdade fazendo 1 cadeira, 2 cadeiras, todo semestre eu tinha que ir lá na Unisc, pedir permissão. E aí foi que eu consegui uma bolsa e aí consegui continuar a faculdade e consegui concluir. Sim. Os dois concluíram aqui na Unisc? Vocês na dois? Unisc. Sim, que na legal. Unisc. E como é que foi, tipo assim, então tu se formou antes que ela? Tu já tinha um lugar, já tinha um escritório, daí como é que foi que vocês se uniram e depois conta pra nós como é que foi a entrada do Fábio? Como é que foi essa... A formação Criação da da online, empresa. contabilidade, como é que Isso. começou tudo? Ah, maravilha. Eu vou dar um passo antes, tá? Daí eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade, né, de trabalhar em algumas empresas e tal. E uma delas que eu trabalhei foi uma empresa multinacional, mas de pequeno porte. Então, quando eu trabalho em uma empresa multinacional de pequeno porte, que eu trabalhei quase 10 anos, eu tive a oportunidade, sim, de circular muito nessa situação, assim, de conhecer todos os setores, né?
E eu via, assim, que a parte de contabilidade, principalmente de tudo que era empresa, era um desafio, né? Então, e com essa questão do desafio, sempre me chamou a atenção de ajudar mais as empresas. E então, daí foi que o início da online, eu lembro muito bem, então, já que você comentou do Fábio, e a história começou assim, eu e o Fábio, ele era colega meu de faculdade de algumas disciplinas. Então, o Fábio... inclusive, estava junto no dia que a gente se conheceu no October. É. Olha aí, que legal. Isso. O Fábio... não vamos contar essa história dele aí, então, senão vai pegar mal. Detalhe não, Esse detalhe não. Passa. Vamos passar isso aí, não vai pegar bem, tá? Vamos deixar a galera curiosa. Daí outro dia a gente fala isso aí. Parte 2. Parte 2, isso. Então, assim, daí foi que o Fábio, ele sentava do meu lado, que daí eu aprendi uma habilidade de escrever bem rápido, sabe? Mas é que ele forçou a aprender isso, entendeu? Porque ele não conseguia enxergar no quadro, e daí ele disse, Jonas, eu vou copiar tudo que tu escrever, porque eu não tô enxergando mais no quadro, mas homem, mas no colista, cara. Tu tá louco, cara? E daí foi que assim, eu olhava pro quadro, antes que eu apagava pro quadro, eu escrevia rápido e ele colado. Eu falei, cara, tu vai ter que ser rápido também, antes de eu virar a página do caderno, né? Sim. Então, assim, daí ali eu conectava ele. Era um trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Então foi que o Fábio, ele saiu de uma empresa que ele estava, uma fumageira, e daí essa fumageira, ele chegou para mim, Jonas, o que tu acha e tal? Tem um emprego numa outra empresa maior e tal, o que tu acha? O que tu sugere? Não, cara, eu acho que tu esquece aquela empresa, nós vamos abrir um escritório de contabilidade. Eu, como assim? Como assim? Eu abri um escritório? Sim, cara, eu acho que tem tudo a ver, cara, com nós. Eu tenho já 2 clientes, eu falei pra ele. 2 tá garantido. Eu faço a mecânica de um amigo e mais a locadora do meu pai. Então a gente começa com claro que eu não recebia nada da locadora do pai. Sim. Então é o início, eu falei pra ele. E eu vou continuar da empresa que eu tô trabalhando. E daí, cara, tu começa ali na operação, eu vou te ajudando fora de hora e eu vou botando o cliente pra dentro. Entendeu? Minha função é o comercial. É o comercial. Tá? Já vamos fazer uma segregação de função aqui, uma separação. Cada um tem que garantir o seu, tá? Como é que é tudo isso na sala de aula? Na sala de aula, entendeu? Tinha bastante tempo ali, né? Pra conversar. Tinha bastante tempo. Quando parava de escrever, conversava. Pô. Sim, falava. Então, daí foi bacana. O 22, né? O 22 também é famoso, né? Daí ali a gente fazia os planejamentos ali era o brainstorm. Então, daí foi, nós... começamos assim via home office, né? Hoje se fala muito em home office, mas a gente começou há 16 anos atrás praticamente, a gente vai fazer agora 16 anos daqui uns dias, e daí nós estávamos, eu lembro muito bem que o servidor estava no apartamento do Fábio, né? Dentro do quarto dele. Dentro do quarto dele, tá? E que na verdade o apartamento era um apartamento de um quarto pequeno, era só a cama dele e o servidor. E daí nós tínhamos um apartamento lá em Jardins das Nações, que daí era o escritório, imagina, cara. Era um outro apartamento de um dormitório e lá era a entrada do escritório. Cara, então assim, nós começamos assim. Mas recebia a pessoa lá de vez em quando? Sim. Normal. Daí o que acontece, né? O Jonas não tinha muito tempo, assim, daí eu disse assim, não, deixa que a tua parte da demanda eu faço, né? Sim. E aí foi que eu pedi demissão de onde eu trabalhava pra ajudar. Suprir a necessidade. Ajudar eles. E aí eu lembro como se fosse hoje, o primeiro mês sobrou R$800. 400 eram do Fábio, 400 do Jonas, e os 400 dele ele tinha que dividir comigo. Isso. Primeiro mês. E dava certo. O primeiro mês, assim, que a gente tava com a coisa estruturada e, né, o primeiro resultado foi R$800. E aí a gente recebia cliente, daí eu tava só trabalhando nisso, cheguei nesse ponto de trabalhar só pro escritório, e aí a gente recebia cliente lá no apartamento. Só que nós tínhamos um cliente que trabalhava com obra, que ele chegava lá em casa... Sim.
6:30 da manhã, 7 horas da manhã, o interfone tocando. Putz, grilo. E eu lembro como se fosse hoje um dia que ele tocou o interfone, eu tinha recolhido roupa e tinha largado no sofá e não tinha dobrado ainda. E daí eu saí correndo pra juntar aquelas roupas e joguei aquilo tudo pro quarto e organizei ligeiro o lugar ali pra eu poder receber ele, porque daí os clientes entravam, sentavam no meu sofá da minha sala, né? Sim. E aí recebi ele, atendi ele, tá tudo certo. Mas aí a gente começou, não, a gente precisa de um ponto. Só que nisso teve a oportunidade da gente, porque quando a gente inicia uma empresa, tem aquela dificuldade que a gente não é conhecido ainda, né? Sim. E aí, até tu provar que tu é confiável, ainda mais em serviço, né? E aí a gente chegou num ponto que a gente recebeu uma solicitação de orçamento da ACI, Associação Comercial de Santa Cruz. E a gente pensou assim, ó, e agora? Nós vamos receber grande. onde? Porque eles queriam conhecer o escritório. E nós ia receber onde? Daí entre nós não sabia se ria ou se chorava, porque nós dizia, tá bom, vai na nossa cozinha ou no quarto do Fábio. E aí foi que daí a gente pensou assim, não, agora chegou a hora, precisamos de um ponto comercial. E aí foi onde a gente alocou o primeiro espaço, primeira sala em ponto comercial, daí lá no Arroio Grande. Na Arroio Grande. Lá no Arroio Grande, pra lá do Guer, que era o segundo piso, eram dois espaços do segundo piso de uma casa. Só que tinha uma entrada individualizada, e daí lá foi o nosso primeiro escritório, assim, ponto comercial daí. Daí, eles dois eram sócios e tu tava lá como uma colaboradora. Eu tava até como então. colaboradora no início. E continua as mesmas funções. Comercial. Sim, porque buscando o Jonas cliente. trabalhava fora. Mas ele já tinha pedido demissão da empresa. Nessa altura do campeonato, não. ainda. Ele ficou ainda um tempo trabalhando fora. E aí depois que aí ele realmente deixou lá e veio só pro escritório. Só pra empresa. Nessa altura do campeonato, no início era eu e o Fábio durante o dia, de noite vinha o Jonas, e aí nós ficávamos trabalhando até de noite. E qual foi o maior desafio nesse período, assim, depois que vocês estavam lá, que cresceram, pensaram assim, a gente tá agora num ambiente comercial aqui, nossa, qual o desafio, assim, foi o primeiro, assim? Cara, eu acho que o desafio principal como negócio era a gente ser conhecido. Era a gente conseguir fazer com que as pessoas, tu falasse da online, as pessoas soubessem quem é online. Sim. Sabe? O que a online faz, que a gente era confiável, que a gente estava ali querendo fazer uma coisa diferente. Eu acho que esse era o principal desafio. Mas em termos de dia a dia, o principal desafio era o que nós passava frio. Porque o prédio era muito gelado e nós não tínhamos dinheiro para comprar um ar. E nós passava muito frio. E aí, o primeiro ar que a gente comprou era um ar de janela, mas era um trombolho grandão. Uma assim. TV na parede. E daí a gente instalou aquilo e era a nossa alegria quando nós ligamos aquilo. E aquilo fazia... Aí, quando recebia a ligação, desligava o ar. Atendia o telefone, ligava o ar de novo. Mas daí nós conseguíamos trabalhar, porque nós gelava as mãos, eu e o Fábio. Sim. É que no inverno, isso acho que demorou uns 2-3 anos, né? Até para comprar o primeiro ar. Então, porque quando a gente começa um negócio, a gente começa menos alguma coisa, começa negativo. Negativo, nunca é positivo, negativo. Então, eu não lembro quando foi esse R$800 que sobrou, mas demorou, tá? E daí foi que nós compramos aquele ar, porque o que acontece? A produção nossa, no inverno, cara, ela caía lá embaixo, né, cara? Porque pra digitar... Congelava as mãos. Congelava os dedos, sabe? E daí, quando não conseguia, assim, os dedos grossos, duro, clicava em 2 teclas junto ali, isso é tudo errado. Foi. Então, de fato, foi bacana, é legal ter lembrado dessa história mesmo. E esse reconhecimento também, a gente era aos poucos, porque nós tinha uma ideia diferenciada já desde o início, que veio pelo nome da online contabilidade. Online, né? Imagina, hoje não se permite mais registrar nomes comuns, tá? Porque online é um nome comum, né? Um termo comum. Então, e nós registramos. Né? Porque naquela época poderia a classe de contabilidade ter registrado, online contabilidade. Mas por que isso aí? Porque a gente sempre trabalhou com... eu lembro do nosso slogan da época, conexão que gera resultados, né? Porque a nossa ideia era conectar o sistema do cliente com o nosso. Mas nós estamos falando de uma época que não tinha nem nota fiscal eletrônica ainda. Não tinha nada. Teve clientes que a gente ensinou a mexer o mouse.
a ligar o computador, porque tudo isso, a nota fiscal eletrônica, essa digitalização, digamos assim, automatização toda da questão da receita, enfim, isso veio acontecendo ao longo desses anos. Naquela época não tinha, a gente ainda quando iniciou o escritório, a gente fazia capa para mandar processo para a junta comercial de abertura de empresa, era batido na máquina de datilografar ainda. Imagina. Largava no malote, mandava para Porto Alegre. Então, o processo todo, ele era ainda bastante arcaico, muito assim, manual, naquele tempo. sabe? Por isso que demorou pra juntar os 800, né? Então, Até chegar o malote em Porto Alegre, né? Com e certeza. naquele tempo a gente já colocou o nome de online contabilidade. Hoje parece meio lógico, mas naquele tempo era uma coisa meio fora, assim, sabe? Foi uma visão que a gente teve. E daí o pessoal pergunta, online contabilidade, que legal e tal, o nome é online. Então, hoje se fala no nosso segmento muito de automatização. Hoje, Sim. nós falamos isso há 16 anos, Sim. entendeu? Então, por isso que daí tu vai montando uma estrutura, né? Daí imagina o escritório de contabilidade tem 4 programadores internos, mas a gente nem imaginou que ia ter 4 programadores internos, né? Então, vai mudando, assim, hoje a gente, se perguntar assim hoje, a gente trabalha com tecnologia com ênfase em contabilidade, tá entendendo? Muda a situação do cenário. Segmentou. Mas nós estamos falando há 16 anos atrás. Tu tem uma visão dessa e tal, então, só que nem a Cris falou, desafios. Tu tem uma visão, tu tem algo que tu tá enxergando lá, o fim, aonde vai chegar, e muitas coisas estão mudando de uma maneira mega rápida, mas só que tu não é reconhecido. Só que tu tem que ter um desafio muito maior, porque a cultura nem chegou. Sim, sabe? você tem que transmitir isso pra fora, né? Pra fora. Exato. Então, isso que foi legal, esse desafio, e foi bacana, que a gente sabia aonde a gente queria chegar, né? Sim. E como é que foi, só pra gente vir agora pro presente, pra gente comentar do agora. Como é que vocês chegaram onde é hoje o escritório e do tamanho que vocês estão hoje? Como é que foi As do jornadas. primeiro escritório até o de hoje, assim, de maneira rápida? Quando a gente... A primeira ampliação... Na verdade, lá, no primeiro momento, nós locamos 2 salas. 2 quartos da casa. Sim. E aí, a gente locou mais um. E aí, a gente locou mais um. Então, a gente tinha 4 no andar de cima. E daí, eles tinham um espaço de baixo que eles vagaram. E daí, dali, a gente desceu... E daí a gente locou todo o espaço de baixo. Então a gente foi aos poucos ampliando. Aí chegou num ponto que lá nós não tinha mais como ampliar. E lá nós tava... Era um prédio locado, né? Lá a gente saiu de lá faz mais ou menos uns 7, 8 anos para vir para o endereço atual. Na época nós tínhamos 15 colaboradores. E aí a gente montou o prédio atual ali, montou a estrutura para 30. Uhum. E aí eu lembro que surgiu a oportunidade daquele prédio ali, e aí a gente veio conhecer. E aí a gente entrou, e aí a gente começou assim, aqui faz a recepção, aqui uma sala de atendimento, banheiro dos clientes, a sala de reuniões, aqui pode ser a minha sala, aqui a sala do Jonas, aqui a sala do... A gente entrou no prédio, a gente enxergou o escritório. Parecia nós aqui aquela vez. Cara, Assim é foi incrível, aqui né? também foi assim. Tu bate o olho, cara, aqui tem o que eu quero. Exato. É pra ser, né? Eu me lembro da casa, quando vocês foram pra lá, porque eu trabalhava na Imolari, lá com o Imolari. Ricardo, né? Sim. Então foi lá essa transição de escritório de vocês. E era uma casa como era aqui. Muita reforma, te assustava um pouco no começo, Exato. mas tu imaginava cada coisinha, onde é que vai encaixar cada setor, né? Exato. E daí a gente enxergou tudo, assim, né? A fotografia completa de como ia ficar. E daí nós, beleza. E agora vamos pagar como isso daqui? E daí o Jonas sempre mais corajoso, assim, né? Ele disse assim, não, vamos comprar, eu vou negociar e aí eu vou oferecer tanto e eles vão vir. Comercial, nós, né? Comercial já. E nós, mas capaz, Jonas, não, eles vão vir, não sei o que e tal. E daí começou a negociação e aí fechou. E daí nós, só que até então nós não sabíamos como pagar aquilo, entendeu? E daí nós, vamos... Daí o Jonas disse, vamos financiar. E eu e o Fábio, mas tu tá louco? Cara, como é que nós Começar já com uma dívida. Como é que nós vamos financiar tudo isso? Isso é muito dinheiro. E ele, não, nós vamos conseguir, vamos financiar. Vai dar certo, nós vamos financiar e nós vamos conseguir pagar. Bom, acho que nós financiamos uns 20 anos, acho que pagamos em 3. Foi um troço assim... O meu desafio maior sempre foi convencer os meus sócios. Tá? É isso aí. A negociação com o Ricardo, com o dono da casa, você foi fichinha, Barbado. né?
Pedro e Gabriel, mas assim, os sócios, cara, não foi fácil. Tirar o friozinho da barriga. Não, vamos lá, agora nós temos nome, né? Sim. Aí meio ano de reforma, e daí a gente veio com espaço para 30, ou seja, para dobrar de tamanho. Nós, esquece agora, né? Aqui vai mais uns 10 anos. Que nada, depois disso nós já fizemos 4 ampliações no prédio. Mudou muito, né? Mudou muito. A última agora, que faz 1 ano e pouco, foi a maior, assim, que a gente trocou os pneus todos do ônibus enquanto o ônibus estava andando, né? Porque fizemos segundo piso, ampliamos para frente, ampliamos para os fundos. Então, a última foi a mais intensa. Assim. Dá pra começar a olhar os terrenos do lado já. Com certeza. Inclusive... não, tem uma casa mesmo. A gente tem o do outro lado, tem a de vocês, uma casa e uma outra que tá à venda. A grandona. Ah, sim. Eu acho que é do... Não é do seu Ademir Kist? Eu falei com outro cara. Sim. É porque são herdeiros ali, então falou comigo. Sim, é uma Mas bem é grande. uma região bem legal ali onde é que vocês muito. estão. Sempre tem muito estacionamento. É uma região lugar. central e, ao mesmo tempo, tem espaço para estacionar. E casa, né, gente? Porque a Exato. questão de comercial hoje tá virado muito pra casa. Tu atende melhor, tu cativa melhor o cliente. Tu tem capacidade de ampliar, como vocês fizeram, com auditório. Tá louco? O espaço de treinamento de vocês lá, eu acho que poucas empresas em Santa Cruz têm aquele espaço físico, né? Desde o espaço de recreação lá atrás, aquele QG lá de vocês. É muito legal a empresa, em tudo, assim. Acho que são 2 empresas que me marcaram muito, que eu fui visitar. Uma online e outra a Cert Engenharia. A Cert, o Duda e o Luciano, sempre, a primeira vez que eu fui ali, eu disse pra ele que eu tinha acabado de olhar o filme do Google. Ele disse, cara, me imaginei agora no filme com o conceito da empresa de vocês. É bem disruptivo tu ver isso hoje. Legal. Empresas grandes desse porte de vocês e com um investimento em aprendizado constante também. Perfeito. A gente vê que tá sempre a equipe melhorando, vocês melhorando e querendo melhorar o ambiente das pessoas que fazem parte online. É bem, bem legal de estar lá. É que normalmente quando a gente vai olhar, né, a questão do crescimento, às vezes nós aqui da região a gente acaba olhando muito essa questão de estrutura física, mas para nós o que mais impacta mesmo é o intangível, sabe? O que mais impacta para nós são as pessoas, Sim. sabe? Porque a gente, vamos dizer assim, cresceu e está crescendo e vai crescer muito mais, mas são por causa das pessoas. Então a gente está vamos dizer, bem acelerado mesmo, a gente está, vamos dizer assim, naquela via rápida, né, de treinamento. Sim. E isso não vem de hoje. E de fato, assim, hoje o nosso limite vai ser o limite das pessoas que nós treinamos, sabe? Então, se nós aumentarmos o limite delas, né, a visão delas, e é esse o nosso trabalho hoje, esse é o nosso foco, a gente vai crescer cada vez mais. Sim. Sabe? Então, o nosso negócio, a gente começou com uma tecnologia muito forte, tá até hoje com tecnologia, mas tudo isso a gente faz acontecer com a equipe. Pessoas. Né? Com pessoas, cara. Né? A gente é cercado de pessoas, com gestores, com pessoas que fazem e querem mais, sabe? Então, com isso vai nos dando cada vez mais energia para buscar mais, sabe? Porque tem muita oportunidade no nosso negócio, a gente tem muito para servir mais os empresários, sim, tudo acaba circulando, né, na contabilidade. Então, tem um monte de outras ferramentas, outros tipos de serviços que a gente quer agora oferecer mais para os empresários. Por que isso? Porque a gente precisa ajudar o empresário na continuidade do negócio dele. Na constância, na sustentabilidade do negócio dele. Então, é isso que a gente constrói as pessoas, sim, sabe? Para, digamos, ter essa comunicação, essa didática com menos técnica contábil, porque senão a gente começa a falar em uma mandarim, né? Sim. Com o empresário, sim, e não, sim, funciona, né? O empresário tem que se preocupar em vender, em produzir, né? E cuidar das pessoas deles, e a gente tem que servir eles com a questão da burocracia, transformar uma maneira mais leve. Fácil. Né? Então, essa é a ideia. Só antes da gente falar da online, uma pergunta que a gente sempre faz, só que aqui a gente tem primeiro um casal. Como é que é pra vocês dois trabalharem juntos? Vocês conversam sobre o trabalho em casa, levam muita coisa pra fora ou conseguem separar bem trabalho e vida pessoal? Não tem separação de trabalho e vida pessoal, porque assim, eu brinco, os meus filhos dizem que a irmã mais velha é online. Então, assim, a online foi a primeira cria que nasceu, né? A primeira coisa que a gente fez junto, digamos assim.
E não tem como separar, porque quando tu vive o projeto de um modo muito intenso, a online é o meu projeto de vida e é o projeto do Jonas. Então não tem como tu não viver aquilo no tempo livre. É humanamente impossível separar. Como que é trabalhar junto, assim? Hoje é fácil. Por muito tempo foi um grande desafio. Como é que deixou de ser um grande desafio? Autoconhecimento. No momento que eu passei a me conhecer, que ele passou a se conhecer, que a gente passou a entender um ao outro e no que cada um é bom, daí vai embora, entendeu? Porque tu tem que... É que nem a gente estava falando antes da questão do imóvel. Ele tem a visão e tem essa coisa de negociação e tal mais aguçada do que eu. Muito mais aguçada, infinitamente mais aguçada. Eu já tenho alguma coisa mais assim na questão de organização, de método, de pessoas, um pouco mais, sabe, focada nesse sentido. Então é só cada um ficar responsável por aquilo que é a parte que faz bem, digamos assim. E eu vejo que hoje um dos maiores fatores de sucesso da empresa, de fato, é o fato de terem 3 pessoas muito diferentes à frente da empresa. Eu sou diferente do Jonas, diferente do Fábio. Os 3 são completamente diferentes um do outro. Só que se complementam. Mas nos complementamos. E aí, no momento que tu entende que isso é um complemento, e aí tu pega aquilo não para discutir, para brigar, mas sim para juntar forças, cara, vai embora, né? E família é uma boa pergunta, porque, digamos assim, ó, eu vejo que muitos empresários, junto com a família, ou junto com a esposa, ou o marido, não dão certo, porque... às vezes existe inconscientemente um fundo de uma parte de competição. Não pode existir competição, sabe? Então, aqui a gente criou uma estrutura, um familiar, um esqueleto para a família, mas para servir o nosso projeto, que é a online contabilidade, sabe? Então, nós criamos isso. Então, os nossos filhos, não existe competição. Eles querem que a gente trabalhe mais, porque eles vão curtir mais com nós. Eles vão viajar mais com nós. Sim. Então, essa educação a gente já começou desde de novo, sabe? Não tem nenhuma competição. Incluir eles. Sim. Né? Eles sabem que o pai vai sair para viajar, vai ficar vários dias fora, que talvez a mãe vai sair para viajar e vai ficar vários dias fora e tá tudo bem. Sim. Eles entendem que assim a gente é feliz e que a gente não pode mudar isso. E vai ter o tempo com eles também para curtir com a família. Exatamente. E trazer eles pro negócio, assim, mas não que eles precisam estar no negócio, mas sim, ó, mas para não ter competição. Um exemplo, foi legal que daí a gente também é inquieto, a gente não para de estudar, né? Daí então a gente tá... Quando eu tô fazendo um pós-graduação, a Cris tá fazendo outro, que tá final de semana. E daí, no momento que a Cris tá, eu fico com eles. E daí, nesse fato, eu levei eles pro negócio. Então, para apresentar para eles como é que funciona online, como é que é cada departamento, como é que é a estrutura. E interessante que as perguntas que eles fizeram para mim, eu aprendi muito. E esse é um ponto. E o outro ponto, a didática. A gente, assim, falar com uma criança, a gente tem que ter uma didática mais simples. E isso para nós, como técnicos, né? Porque a gente aprende uma linguagem técnica, às vezes a gente está falando uma linguagem, vamos dizer, do nosso meio. Mas não, imagina eu falar uma linguagem técnica para uma criança. Então isso para nós é fantástico, porque daí, digamos assim, ó, tu vai falar do processo de uma maneira simples, que é uma maneira que a gente tem que falar com o empresário. Sim. Que também não tem o conhecimento de vocês, né? Também não. Também é uma criança lá no meio de vocês, né? É uma criança. Daqui para aquela linguagem, sim. É. Então, isso aí para nós foi fantástico. Então, agora até a gente está trazendo a turma da Giovana, né? Que ela está estudando Marista ali. E vai a turma dela, que é da 5ª série, né? Semana que vem a turma dela vai vir visitar o escritório. Legal. Imagina a turma dela, daí qual o compromisso dos gestores? Cada gestor vai ter que explicar o processo que faz ele, as pessoas chaves, para a turma dela. Para as crianças. E deixa eu te contar. E aí ela disse para mim assim, esses dias, mãe, no dia que os meus colegas virem lá na online, eu posso usar uma camiseta da online?
Bah, Que massa. show. E daí eu disse, aquilo me deu uma alegria, que eu disse assim, cara, ela tá com Que orgulho, orgulho, né? da Sim. empresa dos pais dela, Que orgulho. sabe? E daí eu disse assim, claro que tu pode, minha filha, pode usar. Daí ela disse, então tá, então eu vou levar a camiseta e vou usar no dia Que que eles massa. estiverem lá. Muito Imagina. massa. Tá louco isso. Não tem preço. Não, Ah, não tem não preço, tem. Não tem né? preço. E daí a função, daí assim, ó, essas provocações do dia a dia que a gente tem que fazer para melhorar a comunicação, porque tudo é comunicação, Sim. né? Se tu vai ver. Sim. A gente tá se E comunicando como aqui. tu comunica externamente, né? Como se Principalmente com- no setor de vocês. Perfeito. É que nem um advogado explicar um contrato. Tem os É termos isso aí. dele. Cara, tem que tornar isso aqui simples para qualquer leigo entender como Isso. fazer, né? Isso é um desafio. Uma coisa que eu acho muito legal de vocês lá na empresa é que não existe a competitividade entre os sócios. Cada um se desenvolveu o ponto que sabe que é capaz de melhorar. Então, tem muitas vezes num relacionamento, numa sociedade, eu sou bom no comercial e a Cris é bom na organização. Cris, tu tem que ser bom no comercial também para me suprir a necessidade. Não, tu vai melhorar a tua organização e eu vou melhorar o meu comercial. Desenvolver os pontos fortes, É não isso querer tá corrigindo o que tu tem de fraqueza, né? É isso aí, porque Isso é muito assim, não importante. existe o ser humano que é perfeito e completo, né? Exato. Não tem como, é humanamente impossível tu ser bom em tudo. Sim. Ou se Então- ele tenta, ele é um pouco bom em tudo. Ele é bem... plenamente Exatamente. Então, assim, foca naquilo que tu é muito bom e desenvolve muito aquilo. E ok. E aquilo que tu não consegue, que tu não tem ninguém dentro da empresa pra fazer, contrata. Terceiriza? Terceiriza, entende? Às vezes até tem, às vezes alguns clientes assim, querem entender do cálculo, querem não sei, não tem problema, a gente sempre mostra, a gente sempre explica, mas é importante também tu ter aquela questão de ter um conhecimento geral sobre aquele assunto, né? É importante tu ter sobre a tua empresa, mas também é importante tu ter um profissional no qual tu confie. Sim. E que tu delegue aquela função, pra tu ficar tranquilo com Sim. relação a isso e tu pensar no teu negócio. Sim. Porque não tem, o empresário tem que estar focado no negócio dele. É que essa acho que aconteceu de uma maneira orgânica, tá? Essa separação, assim, porque cada ser humano tem um dom, né? E daí a gente se descobriu meio logo, vamos dizer, o potencial, o dom de cada um, e a gente já foi, digamos, definindo o que cada um iria garantir, Sim. né? O Jonas vai garantir tal situação, o Fábio tal situação, a Cris tal situação, os gestores tal situação, sabe? Porque também não tem uma questão de ego, assim, a gente considera os gestores como nossos sócios também, sabe? E de fato, assim, independente se a Cris é minha esposa ou não, a gente cobra um ao outro da mesma maneira, Sim. sabe? E até os sócios, porque tem que garantir. Essa palavra pra mim é muito, cara, mas tu tem que garantir, meu amigo, sabe? Se tu não garantir, a gente vai pegar outro pra garantir. Se eu não estiver fazendo bem feito a minha função, eu me demito, Sim. sabe? A gente tem que ser humilde pra Sim. dizer isso, E sabe? na verdade tem que ter muita maturidade, né? Porque assim, a gente vai discordar, obviamente. Por ser positivo a gente ser diferente, porque a gente é complementar, uma vez que a gente é diferente, a gente vai discordar. Sim. Sim. A questão é, discordou, acha um ponto de convergência e toma uma decisão em conjunto. Sim. Basicamente é isso. Ou deixa a decisão na mão daquele que tem maior conhecimento naquele ponto específico, Naquela área. né? Naquela área específica. E daí não dá briga. Resolve. É que a gente trabalha com muitas variáveis. Sim. Muitas variáveis, sabe? E a nossa legislação tá toda hora mudando. Então, de fato, assim, com certeza, sinalização tem entendimentos, né? Sim. Vamos dizer assim, olha, eu entendo de uma maneira, o Gabriel de outra, o Pedro de outra e a Cris de outra, então a gente tem que chegar no consenso. Então, essa questão de consenso, a gente tem toda hora, isso meio que é dinâmico do nosso negócio, né? E para entrar agora, de fato, na online, vocês saíram lá de um lugar com 15, aí foram para um lugar projetado para 30 e hoje vocês contam com quantos colaboradores na empresa hoje? Hoje nós temos, no negócio como um todo, nós temos 85 pessoas envolvidas. Olha aí. Por isso as ampliações para caber toda essa galera lá. Pra caber a galera. E tem clientes fora do estado ou às vezes até fora do Brasil? Como é que... A gente tá com uns projetos bacanas, né? Hoje, assim, em torno de 35% são clientes fora, tá? Então, tem bastante cliente fora. A gente acaba crescendo muito na região, mas muito fora também.
Então, nós temos alguns segmentos a nível Brasil que a gente tá se tornando líder a nível Brasil. E até essas viagens estão acontecendo muito e tal. Tem a ver com esse tipo de segmento, sabe? Sim. Então, a gente também acaba sendo clínico geral, vamos dizer assim, né? Servindo todos os segmentos, mas tem algum segmento específico que a gente tem uma vertical, um núcleo interno, que a gente é um cardiologista tributário. Daí, né, então a gente cresceu como clínico geral, vamos dizer assim, no nosso bairro, na nossa cidade, agora na nossa região. E daí, a nível Brasil, a gente tem um segmento específico que a gente está crescendo como sendo de mais qualidade nesse segmento, né? Inclusive, com o crescimento da empresa, esses novos clientes, eles ramificaram, né? A online, dentro da online, seguiu outras empresas também sendo criadas, né? Hoje tem o que? Tem a Tile, o que mais? Consultoria? Nós temos perfeito, nós temos um grupo, né? Então, a gente tem a Tile, que é a Tile Consultoria, também faz recuperação tributária, e a Tile também desenvolveu um software. Então, hoje é o único software que ele é um software de gestão para escritório de contabilidade, que ele acaba, digamos, sabendo o resultado por cliente, que era uma dor que a online tinha. Então, com essa dor que ela tinha, a gente desenvolveu um software próprio. E esse software, hoje, a gente está comercializando ele. Então, o último Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceu em Balneário Camboriú, recentemente, nós estávamos lá expondo e tal. Então, nós estamos criando uma dinâmica de feiras agora. Por isso que a gente também está viajando o Brasil inteiro com essa questão de expor feira para vender um software. Então, para vender para... São 85 mil escritórios de contabilidade que tem no Brasil, né? Então, é bastante, mas a gente está buscando vender esse software, está acontecendo. E também a gente tem uma empresa do grupo que é uma empresa de PJinhas, que a gente chama, que é uma contabilidade que emite uma nota por mês, sabe? Emite poucas notas por mês, que é a Curi. Então, nós também temos um sócio, que ele é mais comercial. Essa unidade está lá em Candelária, mas a operação e a gestão toda é feita aqui em Santa Cruz, né? Na online. Então, a gente daí criou um núcleo para fazer essa contabilidade de pequeno porte, né? Então, também a gente acaba entrando bastante cliente, bastante assim, da região sudeste, São Paulo e tal. Então, tem bastante de lá. Porque hoje nós temos... é especializado em negócios digitais, né? Digitais. Que legal. A gente tem uma complexidade tributária no Brasil, porque são 27 estados, cada um com uma tributação diferente, né? Sim. E a gente acabou com essa situação de ter algum foco a nível Brasil, acabamos focando nos 27 estados. Sim. Tu não tem como saber onde é só Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente tem... o núcleo tributário é muito forte. Sim. Né? Então, com o time. E daí, claro, a gente tem um braço muito forte que é a tecnologia, com 4 programadores internos, sabe? Desenvolvemos muita coisa interna para automação. Então, hoje tem um sistema que a gente controla os tickets. O que é ticket? É uma melhoria que os gestores... Solicitação de melhoria. Então, a gente tem lá um monte de solicitações de melhorias que os programadores vão desenvolvendo. Então, praticamente, a nossa digitação é 0. Nós é tudo importado. É 0, alguma coisa % que é digitado hoje manualmente. O restante é tudo importado. Tudo importado, e criamos também robôs para conciliar e tal, para o ser humano utilizar de fato a inteligência dele, que é a inteligência de se comunicar mais com o cliente, de entender a dor do cliente, o que ele pode ajudar, de dar um retorno rápido, sabe, de acompanhar a legislação e tal, porque é humanamente possível tu fazer isso. Sim. Se não tiver tecnologia, né? Tanto é que eu sempre faço os pagamentos e coisa que até a gente sobe no sistema de vocês lá os PDFs, não precisa digitar, mas só pagou, sobe PDF e envia, né? E quais hoje os principais serviços vocês têm na online, assim, para o cliente final? Uma empresa que nem nós, né? Quais os principais segmentos assim, que vocês têm? Os pilar. Joia. A gente trabalha muito forte, então, com a parte de escrituração contábil completa, né? Que é, digamos, fazer a parte contábil, fiscal e folha de pagamento, tá? Então, hoje, isso já se tornou básico. Então, a gente começa a oferecer algo a mais. A questão do planejamento tributário, uma revisão tributária, uma revisão cadastral. Hoje, a gente faz muito essa questão também de integração com o sistema. Se o camarada
olha, Jonas, Fábio, Cris, pessoal, eu quero alterar o sistema, quero fazer um upgrade, o sistema ele me servia até hoje, até amanhã, agora eu vou crescer, não vou, então não sei se eu vou, o sistema não vai mais servir, não vai ser mais útil. Então a gente também ajuda nessa situação, qual o melhor sistema? Migrar os dados dele do atual para o novo. Pro novo. E qual que é compatível com o teu. Compatível com o teu processo. Sim. Porque daí a gente faz reuniões também com os novos candidatos a ser software. Às vezes pode ter mais de um. Sim. E até ajudando a identificar o software para ver o que faz sentido na questão contábil, fiscal e tributária. Por que acontece? Muitos empresários eles acabam não nos utilizando ou a gente acaba sabendo já quando já foi feita a troca. Então a gente está comunicando mais isso. Isso pode ser um problema na hora da precificação. Sim. Porque hoje praticamente toda a parte de custo tributário ela engloba a precificação. Então, e a gente acaba olhando isso. Tá, mas existe um módulo tributário? Existe um módulo que tem uma integração com a contabilidade. Já larga pronto? E para pegar esse custo, Sim. sabe? Para alocar também no preço de venda. Então a gente faz muito isso, porque hoje é tudo eletrônico, né? Nota fiscal eletrônica Sim. e tal, digital. E daí, se não sair certo ali, já dá confusão, já tá feita. Acho né? que tá lucrando e tá tendo prejuízo. Tá tendo Exato. prejuízo, né? Aí dentro dos serviços também tem toda a questão de holding patrimonial, né? Que a gente tem bastante conhecimento, que é uma coisa que liga, digamos assim, com a função de vocês Sim. também, né? A pessoa que tem muito patrimônio, enfim, Blindagem. é interessante fazer uma blindagem do patrimônio. A questão da própria pessoa física em si, que a gente atende principalmente, na pessoa física, principalmente os nossos clientes de PJ, porque o nosso foco é PJ. Sim. Claro, tem alguns que já são nossos clientes só na pessoa física há bastante tempo, depois acabam abrindo empresa com a gente, mas o foco mesmo é cliente de PJ. E também a gente faz a parte de construção civil, né? Porque a construção também é muito dinâmica. Sim. E daí, então, todas as regularizações e tal, a gente faz planejamento até para ver, digamos assim, tá, mas o que é melhor? Abrir uma SPE, uma SCP, né? Ou, digamos, contratar o funcionário ou subcontratar, sabe? Porque, digamos assim, porque se não cuidar no início da obra, depois no final tu vai pagar um monte de INSS, do SSQN. Sim. Então, esse acompanhamento a gente faz até para fazer depois a regularização dela, né? Ajudar na regularização. Então, essa antecipação econômica, a gente já tem toda uma questão de planilhas e tal para ajudar o empresário nesse sentido, né? E tem recuperação tributária, a gente faz muito, né? Hoje com as empresas aí, com a Online e com a Tile, nós estamos chegando aí com as duas junto praticamente a 100 milhões que a gente já recuperou de pagamento a maior. Isso é muito dinheiro, porque era dinheiro que foi pago a maior lá pro Estado. Perdido. O Estado, né, que eu digo o Estado de uma maneira maior, assim, o Estado, o município, o governo federal, tá bem claro na legislação que tu pode buscar o pagamento a maior. Mas eu nunca vi, de mais de 20 anos trabalhando na área, o Estado vai bater lá, Tu pagou a mais. Ô, Pedro, tu pagou a mais, né? Cara, isso não existe, né, cara? Então, nesse sentido, a gente faz esse trabalho, a gente conhece bem a legislação de como buscar o dinheiro de volta pro empresário, né? Sim. E hoje, né, no patamar que vocês estão, qual o maior desafio para vocês como gestor na empresa? É lidar com pessoa? É lidar com ficar se atualizando? O que vocês veem assim hoje que é o maior desafio de vocês? É na área treinamento de pessoal? É lidar com a pessoa, com o cliente? O que é assim um desafio, assim, sabe? Sim. Cara, eu acho que assim, é uma boa pergunta. Eu acho que pessoas sempre é um desafio. É o teu maior bem, é aquilo que tu tem de melhor, é o que a gente mais trabalha, é o que a gente mais empenha energia em qualificar, em treinar. A gente é incansável nesse sentido, mas sempre é um desafio. Por quê? Porque é um humano, e humanos são falhos, não são robôs, né? Então, a gente tem novidades o tempo todo com relação a isso, né? A pessoa estava indo muito bem, daqui a pouco casou, mudou a pessoa. Ou separou e mudou a pessoa. Ou se mudou e mudou a pessoa. Então, a gente é muito inconstante, né? E, às vezes, tu tá contando com aquela pessoa para um projeto e tal, e na hora da pessoa dar a virada,
a pessoa larga. Não era a pessoa certa. Bah, você foi. Ah, não, pois é, eu tava pensando e tal. Porque a gente se sabota, assim, sabe? Sim. Na hora da gente dar uma grande virada na vida. Isso acontece com todo mundo, tem estudos que falam sobre isso. E essa é a dificuldade que a gente enfrenta, assim, de a gente preparar a pessoa para aquele desafio e na hora da pessoa pegar o desafio, a pessoa desistir. E aí tu pensa, beleza, vamos lá, começamos de novo. E aí tu começa de novo, começa a treinar outro, começa a desenvolver outro. Hoje, dentro do que eu faço dentro da online, é o meu maior desafio, assim. E pessoas, eu vejo que é um dos maiores desafios. A gente tá, vamos dizer assim, toda hora no treinamento e levantando a régua. A gente levanta muito a régua, sabe, cara? A gente tem uma performance boa, uma performance ótima, até comparando em geral, assim. Mas essa questão que a Cris comentou, acho que faz muito sentido. A gente não deixa criar algumas dinâmicas também, sabe? A gente tenta filtrar algumas coisas, porque como a gente foi crescendo muito rápido, a gente teve que contratar muito rápido, treinar muito rápido, fazer as coisas muito rápido, desenvolver muito rápido, sabe? E às vezes treinar um profissional, deixar ele preparado, algo que muitas vezes ele vem de uma universidade e tal, e às vezes ele acha que sabe. Mas num quadrado, daí ele na prática não é tudo isso. Então a gente acaba criando uma escola de treinamento, uma universidade dentro do nosso negócio. Sim. Nós temos um exemplo da parte fiscal, nós temos treinamento nível 1, nível 2, nível 3. E normalmente quando o profissional vem até um formado, ele começa no nível 1, porque Sim. ele não sabe a base. Não, e talvez ele não sabe o jeito e a maneira que vocês querem que ele entenda. Exatamente, da nossa empresa. Entendeu? A aplicação da cultura. É desde o começo. Eu diria que hoje, assim, as nossas pessoas, elas são o maior bem que a gente tem dentro da online. A nossa equipe é maravilhosa, assim, a gente é apaixonado por eles de verdade, assim, eles são muito bons. Tem muita gente muito boa lá dentro. E graças a Deus, assim, parece que Deus coloca pessoas no teu caminho que, sabe, que servem pro teu projeto, assim, parece que as coisas vão acontecendo como tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, manter isso é desafiador. É um desafio constante. E é um desafio não só nosso, é um desafio nosso, dos gestores, né? Nosso é um desafio, também. É um desafio para todo mundo. E como é que... Pode falar. É para todos, sabe? A gente... Um exemplo, a gente, não, mas tá faltando gente. Daí eu fiz uma reunião esses dias, mas sempre vai faltar gente. Da maneira que a gente tá crescendo, sempre é a mesma coisa assim. Mas eu não consegui concluir a obra porque tava chovendo. Mas todo ano chove, meu amigo. Mais gente, mais gente. Cara, te organiza, né, cara? Todo ano tá chovendo. Mas choveu atípico, mas todo ano chove atípico, entendeu? Sim. Então, o nosso negócio é que nem uma chuva. Não dá pra botar desculpa, tá faltando gente. Não tem entendendo? Desculpa. Não tem desculpa. Cara, o nosso negócio é escola de pessoas. Quanto mais a gente preparar a gente, mais acelerar nisso, mais a gente cresce. Sim. Né? E uma pergunta que eu queria fazer, como é que vocês buscam esse conhecimento? Tu vai, às vezes, no Recanto Maestro, tu também... Eu vou também. Mas vocês trazem ideias de lá? Como é que vocês fazem? Vamos fazer um treinamento do setor tal, fulano vai vir aqui. Como é que vocês coordenam isso para saber que grupo treinar, quem vai treinar, por que vai treinar? Como é que vocês organizam isso? Muito vem do conhecimento que a gente tem de lá, mas muito é das necessidades que tu vai vendo. Porque, assim, a gente viaja muito. Não só para lá, para estudar, mas também para congressos. Os eventos de contabilidade, os maiores que tem no Brasil, a gente vai em todos. Então, a gente está sempre no meio para tentar entender, primeiro, o que está acontecendo na área contábil. E aí, treinamentos muitos também voltados para o autoconhecimento em si. E aí, no meio disso tudo, tu vai vendo, isso falta no meu negócio.
Vamos falar sobre isso daqui. Isso, a gente volta de viagem sempre é uma chuva de coisa, assim, pra botar em prática, porque é um monte de ideia que vai surgindo, né? O Jonas estava voltando de viagem, vou entregar ele agora. Ele estava voltando ontem de viagem, eu terminei o dia com taquicardia, de tanto áudio que essa criatura me mandou. As ideias vão fluindo. Porque ele vai indo no carro, enquanto ele dirige, eu não sei o que acontece. Porque daí vai tendo ideia. Mas, de fato, a gente vem, assim, quando a gente faz muita visita, assim, troca né? A gente visita um outro escritório maior, que seja fora do estado, ou mesmo no estado, assim, a gente tem algumas parcerias nesse sentido. Volta com um plano de ação de 100 ações. Sim. De coisas pra gente colocar em prática, ou testar no nosso negócio pra ver, será que funciona, será que não funciona? Hoje, de fato, assim, eu acho que o maior conhecimento que a gente consegue observar, ver e fazer é do próprio cliente, entendeu? A gente, se eu der uma dica assim, a gente tem que estar mais próximo do nosso cliente, porque é ele que vai nos dar o caminho, sempre, entendeu? Então, quanto mais próximo estiver com os clientes e tal, principalmente aqueles clientes que são inquietos, que querem crescer e tal, eles vão te dar o norte. Né? Então a gente traz muita coisa dos clientes, claro que a gente traz muita coisa dos congressos, dos pós-graduação que a gente faz, mas principalmente assim, a gente estando bem com a gente, sabe? Porque quando vê, a gente pode estar fazendo um monte de coisa, visitando um monte de coisa, mas a gente não está absorvendo e não está nem enxergando, e daí a gente nem coloca em prática. Sim. Então é o conhecimento ao vazio. Sabe? Então, se nós estiver bem com nós, estiver legal, cara, assim, tu pode estar num treinamento pequenininho. Ou tu pode estar dirigindo o carro, que nem a Cris falou. Se tu estiver bem contigo, te vem a intuição, te vem o insight, te vem, digamos, o norte do negócio, e tu fazendo aquilo é assertivo, sabe? Sim. Então, é a questão, cara, a gente tem que estar bem. Só isso. Sim, e só pra minha dúvida agora, vocês mesmos treinam ou vocês terceirizam alguém pra vir treinar? Depende. Como é que foi essa dinâmica? Se é algo que um de nós tem bastante conhecimento sobre o assunto, a gente treina. Tem coisas, sabe a história que santo de casa não faz milagre? Não, tem que ser um terceiro. Às vezes não faz, então a gente chama um terceiro para falar sobre aquele determinado assunto, por maior que seja o conhecimento que a gente tenha. A gente faz parcerias com clientes nossos, onde os clientes, a gente até fez agora semana passada, o cliente falou sobre um assunto, a gente falou sobre outro, e aí basicamente a nossa equipe ouve muito o que o da outra empresa falou, a equipe deles ouviu muito o que a da nossa empresa falou, sim, e aí a gente vai fazendo trocas nesse sentido. É legal, né, até pra gente se basear, a gente sempre baseou ideias e coisas, né, de empresa, e uma delas é vocês, né, tipo alguns modelos, alguns exemplos internos, né, daí seria legal nós entender isso. Isso é um negócio que funcionou bem, assim, que a gente... Foi uma experiência bem legal, foi bem né? legal. Porque assim, daí tu vê assim, tá, mas são dores em comum, daí a gente falou em 3 tópicos. Era delegação. Sim. Delegação é um problema, vamos dizer, que eu acho que toda empresa tem, né? E principalmente as empresas estão crescendo. Outro, como resolver problemas, como antecipar e resolver problemas, porque isso também sabe, tem toda uma questão, quanto maior está crescendo, ou maior o cargo, maior é o problema. Sim. Tá? Não existe. E o problema, se vem para ti, ele vem que é para ti mesmo, para tu resolver. E a questão de imagens, porque tudo é imagem, né? Nós pegamos o celular, a gente vai, conversa com uma pessoa, conversa com a outra e vai criando imagens. Mas até que ponto essas imagens são positivas ou negativas? Então, assim, foram 3 tópicos que a gente pode, entre outros, tem muito mais para fazer, que a gente pode, digamos, buscar isso entre nós. Sim. Eu acho que aqui dá para criar um novo negócio aqui. Um negócio... Sim, sim. Sabe? Olha só quantos empresários já passaram aqui, cara. Muito, muito. Né? Pegar esses empresários e ver alguma situação em comum e a gente... O empresário mesmo pode falar sobre aquela situação. Como ele resolve o problema no negócio dele, que vai servir para o outro. E o outro fala sobre um outro tópico. Sim, vocês até têm a Criterion lá que desenvolve várias empresas junto com vocês, né? Sim. Então, a Presta Consultoria é o FM, vocês... E quem mais? o Trevisan. E o Trevisan, né? O Congresso Trevisan. Luiz. Isso, Luiz. A gente começou há 4 anos atrás.
com a Critério, então é uma empresa que nos ajudou E muito a a questão da Camila. gestão. E a Camila Maicon, né? E a Camila Maicon. Então, provavelmente isso veio de demandas de todos, né? Perfeito. Pessoal, isso aí. vamos se desenvolver, é uma coisa que É todo isso mundo aí. está precisando colocar, implantar dentro das Vai suas juntando empresas, seu todo mundo processo. que quer. E aí, o desafio sempre é tu fazer o colaborador querer se desenvolver. Sim. Por mais que às vezes tu projeta, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, cara, agora o pessoal tem que comprar a ideia que isso aqui é importante para eles, né? E a partir deles começar a se descobrir, se descobrir os seus benefícios, os seus pontos fortes, eles vão indo atrás de mais conhecimento, né? Isso era uma dor que a gente tinha, e daí agora a gente chegou à seguinte conclusão. A gente vai fazer. Quem quer, vem. Os outros vão ver aqueles que vieram evoluindo e vão vir junto. É uma seleção natural. É uma seleção natural, tu A entendeu? Camila me falou um dia, Pedro, eu tenho A sempre uma facilidade de atrair gente pra cá pra trabalhar, tá? Mas a mesma facilidade essas pessoas se reconhecem quando elas não estão na cultura do meu negócio. Então, quando eu tenho uma saída de uma colaboradora, cara, com certeza ela não compactou com a cultura. Exato. Mas os que compactuam, crescem e evoluem com muita constância. É isso aí. Então é um processo que eu sempre falo muito É um com o processo Gabriel. natural. Quem tá dentro da tua cultura fica, quem não tá, automaticamente tu não vai precisar fazer esforço pra sair fora. Ela vai se reconhecer e vai se sentir fora do aquário, né? É isso aí. Perfeito. E isso tudo se mostra nos prêmios que vocês ganharam, né? Então, eu anotei aqui o PQCRS. Uhum. O que significou isso pra vocês? O que são essas premiações que vocês vêm ganhando desde 2013, né? Até 2024, A gente esse ano. iniciou, na verdade, participando do MPE Brasil. E aí, na primeira participação, a gente preencheu lá, passou por uma série de auditorias e tal, e a gente ficou classificado entre as 16 melhores empresas de serviços do estado do Rio Grande do Sul. E aí nós pensamos assim, opa, tem alguma coisa aqui. Só que na época era muito embrionário essa nossa coisa toda com a qualidade e tal. E aí a gente foi pro PGQP, e aí a gente participou do PGQP, que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade do Estado do Rio Grande do Sul. Daí a gente participou por alguns anos. E aí depois o próprio SESCOM do Rio Grande do Sul desenvolveu um programa de qualidade baseado no método do PGQP, específico para escritório da contabilidade, que é o Programa de Qualidade Contábil, que é o PQC. E aí, no segundo ano de PQC, a gente entrou, já ele vai da modalidade 1 estrela até a modalidade 5 estrelas, 1, 2, 3, 4, 5, e aí agora a modalidade diamante. Então, a gente entrou no 4, no próximo ano a gente já foi para o 5, e daí a gente ficou por 3 anos consecutivos no 5. No dia da premiação, a gente comentou com o pessoal lá, precisa de um desafio maior, né? Tá ficando meio sem graça. E aí, eles disseram assim, tá bom. E no ano seguinte eles vieram daí com a categoria diamante, que foi uma novidade. E aí a gente entrou na categoria diamante, ganhamos a categoria diamante agora por 2 anos consecutivos. E agora a gente inicia o processo de novo para tentar o 3º diamante. Então, invictos. Por enquanto. Perfeito. Por enquanto, e se Deus quiser. Sabe que isso é um ponto interessante, né? O Bernardinho fala que é muito fácil chegar no sucesso, na liderança. Se manter. A questão é se manter. É a constância, né? Então, assim, porque quando tu quer algo, tu tá numa posição que tu tá sentindo uma necessidade de expandir. Então, tipo, tu põe um gás naquilo dali, tu consegue atingir o objetivo. Sim. Mas e segurar aquilo dali por mais tempo? Mantém. Quando tu já atingiu o teu objetivo, quando tu já tem um certo conforto, quando tu não precisava mais estar se estressando tanto com as coisas, entende? Então, a questão é manter. Manter a ambição de todo mundo, a ambição dos Exato. sócios. A Cara, agora eu tô própria. trabalhando por quê? Qual é o motivo que eu tô trabalhando, né? Então, o que a eu ambição. quero, né? Pra que tanto esforço? E ignorar, assim, ó, e excluir a memória, sabe? Porque às vezes, que nem assim, olha, vamos lá fazer um podcast falar do passado. Cara, tu sabe que pra mim isso aí não é fácil, porque eu tento excluir a memória, sabe? Porque senão a gente fica comemorando algo e a gente esquece que a gente tem um potencial muito maior e daí que ocorrem as falhas. Cara, o que aconteceu? Ganhamos os 5 estrelas diamante, né? Só tem 1 ou 2 no estado. Deu. Achar que tu é bom. Vamos comemorar na hora e Exato. nunca mais, cara. Assim, ó, vamos buscar outro. Daí tu tem que falar pro auditor. A gente é auditado, né? Meu amigo, cara, fala a verdade agora. O que nós temos que melhorar pra próxima? Todo ano a gente pede. Cara, o que a gente tem... Mesma coisa falando pro cliente. Cliente, meu amigo, o que eu preciso melhorar? Fala pra mim, cara. Agora a gente só tá nós dois aqui.
me dá o, sabe, me dá o real, certo. me dá a real. É a mesma coisa, deu o auditor, não, Jonas, tudo tá indo pro lado da parte ambiental. Já me deu caminho. Tu tá entendendo? Sim. Então, porque é verdade, cara, a ESG e tal. ESG. Então a gente fez agora plantamos, é uma atividade bem legal. A gente fez um inventário de carbono para chegar no quanto a gente consumiu de carbono, né, no ano de 2023. E aí agora a gente fez o plantio de 70 mudas de árvores para compensar a emissão de carbono da empresa. E essa unidade de ação que eu acho legal, esse envolvimento com a equipe. Nós precisávamos plantar 17, daí a gente plantou 70. 70 com a equipe que, vamos dizer assim, ó, que daí foram alguns, quem quisesse ir, né, alguns colaboradores com os seus anexos, né. Um programa de família. Claro, programa de família, foi muito legal, foi lá no interior de Sinimbu, bacana o local, depois a gente foi junto almoçar, sabe, e a gente tá fazendo várias situações sociais com os colaboradores e com os anexos, sabe, para tornar cada vez mais uma unidade de ação. Então, isso é um lado social que muitas vezes, se a gente não pensasse como empresa, hoje a gente pensa como empresa, antes a gente pensava como escritório de contabilidade, daí mudou o conceito. Hoje hoje eu sou empresário de contabilidade, sabe? Daí quando tu pensa nisso, tu tem que olhar assim, ó, cara, em todas as esferas. Sim. Então, o programa de qualidade, ele te deu essa visão. Tá, vem cá, tu tá cuidando dos clientes, tá cuidando dos colaboradores, tá cuidando da sociedade, tá cuidando do ambiente, sabe? Então, essa visão macro, que ela te exige vamos dizer, a mais, pra tu não ser o mediano. Sim. Tem que ser excelente no que tu faz, tem que ser o melhor no que tu faz, cara. É porque a gente que trabalha como autônomo, digamos assim, que é o caso de vocês também, né? Nós éramos contadores, agora nós somos uma empresa de contabilidade. Vocês eram corretores, vocês são agora uma empresa, uma empresa imobiliária. Muda toda a realidade, muda tudo, entendeu? Responsabilidade é outra, tu tem que pensar um negócio. Tu não pode pensar só tu como profissão, tu tem que pensar um negócio. Então é ali que começa. Que muda o jogo. Muda o jogo, exatamente. Mas isso que é o bom, né, cara? O bom do negócio, o bom da vida. É essa mudança contínua, entendeu? Sim. Isso te faz tu correr atrás, tu fazer coisa diferente. Isso que é o legal, cara. E assim, ó, não tem problema errar. Tá tudo certo, cara. Erra rápido. Erra rápido e erra coisa diferente. Sim. Não vai errar a mesma errar coisa. 2 vezes na mesma. Tinha um professor que falava, né, cara? Errar uma vez é humano, mas 2 vezes é desumano, é um animal, né? É burrice. 2 vezes a mesma coisa. E só pra gente já ir pro final, o que hoje, em poucas palavras, o que a online representa pra cada um de vocês? Começando pela Cris. O que a online hoje representa, assim? Cara, online é minha vida. É o meu projeto de vida. Lá eu me realizo, lá eu vivo o máximo do que eu penso que eu posso ser. É o meu projeto de vida. É o que me dá vontade de acordar de manhã e de saber que tem algo maior pelo qual tu tem um motivo maior para viver, assim. É tu conseguir desenvolver aquilo. E não por conta do valor, tudo isso é muito legal, quanto a gente avança, a empresa crescendo. Mas, cara, quando tu olha um profissional que começou lá, começou como estágio, era envergonhadinho, daqui a pouco tu vê numa reunião, atendendo um cliente, daí tu olha e pensa assim, ó, cara, olha que coisa mais linda. Cria minha. Que trabalho lindo que a gente fez, sabe? Sim. Então, isso é o que me realiza, é isso que a online representa. Ah, legal. É meu projeto de alma, é meu filho mais velho, sabe? É um projeto projetante, é um projeto que não tem fim, é um projeto que, quando a gente chega numa melhoria, a gente já tem vontade de melhorar outras coisas. Ele é superior, ele é sucedente, ele quer mais. E eu preciso alimentar ele, sabe? Então, é algo que me dá energia, que me dá força, que me dá vontade de acordar cedo e acordar cedo, assim, com vontade de fazer, sabe? Então, produzir, sabe? E aquela energia com as pessoas, com os clientes, sabe? Aonde tu consegue, muitas vezes,
com a ferramenta da contabilidade, com a tecnologia, ajudar uma empresa a, digamos, a passar com uma situação atípica, que aconteceram várias aí, né? Sim. O Covid, enchente, não é? Mas quando tu com uma dica, com uma sugestão que a gente puxou da informação contábil, cara, isso é uma alegria tão grande que não tem preço. Sim. Então, isso que é o legal, cara. É algo assim que te dá uma felicidade, né? É felicidade. E para nós finalizar, a gente sempre pergunta para nossos convidados, a gente precisa ouvir de cada um, qual uma mensagem, ou um livro, ou um filme, ou um ensinamento de vida que aprendeu com o pai, ou metendo a cara no negócio, uma frase que vocês deixam tanto para nós, que a gente sempre gosta de ouvir, e quanto para quem está escutando o nosso podcast no intuito assim, de empreendedor. Tá? Uma coisa que vocês, pessoal, pense nisso, vejam tal filme, ou uma mensagem pro pessoal. Cara, eu acho que assim, livro, eu diria que é um que inclusive vocês têm na prateleira, ali na recepção, que é Mais Esperto que o Diabo. Uhum. Que eu acho que ele fala muito sobre o como a gente precisa ser para que a gente não seja alienado e para que a gente consiga nos realizar enquanto ser humano e que a gente consiga fazer o que a gente veio aqui para fazer, deixar uma marca, né? Sim. E eu acho que uma dica seria, assim, de fato, buscar se desenvolver. Porque no momento que você cresce na posição de líder de um negócio, as pessoas vêm junto. Eu diria que o exemplo, ele arrasta, né? Ele puxa, né? Tu pode falar 5.000 vezes a mesma coisa, mas se tu fizer, as pessoas vão e fazem também. Parece que é um... Exatamente. Então, o líder tem que ser exemplo. Não dá só para falar, devia ser, minha equipe devia ser, minhas pessoas deviam... Não devia. Tu tem que desenvolver essas pessoas, é tu que tem que fazer essa empresa crescer, é tu que tem que explicar isso pro cliente. A responsabilidade é sempre do dono da empresa. Legal. Livros, assim, me vem o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Eu acho um livro fantástico. Quem não leu, por favor, vale a pena ler. É um livro que, vamos dizer assim, me deu muitos insights, foi uma entrevista que foi feita com várias empresas que tiveram um crescimento gigantesco, mas por que elas tiveram aquele crescimento? Porque no setor, no segmento delas, elas se diferenciaram comparando com as demais. Então, ali te dá assim, uma riqueza de informações na prática, tá? Então, é algo que uma frase ali daquele livro que eu vejo que muitas empresas têm cultura, muitas empresas têm disciplina, mas são poucas que têm a cultura da disciplina. Então, isso é muito impactante. Se tu vai ver assim, cara, a cultura da disciplina é tipo assim... Cara, se tu acordar cedo para te cuidar e depois cuidar do negócio e entender aquela primeira variável que vem na tua cabeça, aquela informação que vem, é aquilo que tem que agir. Eu já faço isso há anos e esse ponto que a gente não pode deixar de lado. Faz que ali tu tá fresquinho com a informação, faz, cara, que esse ali é um método vencedor. Filme, eu gosto muito daquele filme O Diabo Veste Prada, cara, é fantástico. Outro livro ali, o Psicologia do Líder, do professor Antônio Meneghetti. Então, tem vários, a gente é um eterno vai estudante, longe, né? Sim. Mas é isso aí, gente. Eu acho que se eu falar algo assim, é ação. Sim. Sabe? A gente tem que fazer, porque senão a gente acaba se tornando um intelectual vazio. Sabe? A gente acaba vendo muito, absorvendo muito, mas não fazendo. Agindo pouco. E agindo pouco. Então, isso a gente tem que cuidar sempre, sabe? A gente tem que fazer. E toma a decisão e faz. Depois tu vê como vai fazer. Entendeu? Depois organiza. Depois organiza. Cara, assim, não, toma a decisão que vai fazer. Toma a decisão. Vou fazer. E fala para uns 2 ou 3. Vou fazer, daí tu fica com vergonha se não fizer. Sim. Entendeu? Tem o compromisso. Entendeu? Sim. E depois tu vê, cara, vai vir os insights para como fazer. Vai dar e certo. Funciona, vai dar certo. Mas então é isso, a gente queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, por ter vindo aqui, né, nos passar esse conhecimento. Tudo a gente tenta absorver o máximo possível
e produzir um conteúdo bacana para todo mundo que tá assistindo nós. Com certeza aprenderam muito nesse bate-papo aí. Nós aprendemos aqui. Muita gente vai se inspirar na história de vocês aí também. Obrigado. Como eu disse, né? A gente Obrigada pelo vocês convite. são uma empresa que a gente se espelha em várias ações e atitudes, né? Então é um prazer ter vocês aqui Uma hoje. referência. E uma honra para nós saber disso também. Muito obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz por ter sido lembrado. Isso aí. Muito obrigado mesmo, cara. Essa atitude que vocês tiveram de fazer esse podcast é algo diferente, cara. Vocês estão de parabéns, cara. A gente também acompanha vocês. Vocês são diferenciados. E aqui é um bate-papo, cara. Isso aqui para nós, a gente tá sempre aprendendo também. Legal. Valeu mesmo, tá? Obrigado. Nós que é uma honra. agradecemos. Fiquem ligados nos próximos episódios.